E nós vamos abrir nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda aos Coríntios, capítulo 8. Vamos orar antes. Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, pedimos a Tua graça, a Tua orientação, a unção do Teu Santo Espírito, e que o Senhor fale conosco através da Tua Santa Palavra, como sempre tem feito, Senhor. Incline os nossos corações a Te ouvir e a fazer a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, porque oramos agradecidos. Amém. Segunda aos Coríntios 8, do 1 ao 12, o tema da nossa mensagem: frutos da graça. Frutos da graça. Segundo aos Coríntios 8, do 1 ao 12, diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, na palavra, na ciência, em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Os irmãos podem sentar. Esse texto começa bem simples, depois parece que complica o linguajar dele, né? Mas ele é simples na sua inteireza. O que a gente percebe muito aqui é que Paulo, apóstolo, antes da sua conversão, era um homem muito rígido, muito rigoroso, tanto com relação às pessoas que não observavam a sua religião judaica, conforme a tradição dos seus pais ou a tradição rabínica, como também consigo mesmo. Ele era muito rigoroso consigo também, na observância da lei de Moisés, nas tradições dos seus pais. Abra sua Bíblia, só para você ter uma ideia, na Epístola aos Gálatas, um pouquinho mais para frente aí, capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele diz o seguinte, Gálatas 1, 13 e 14, falando dele próprio, dando o testemunho dele, ele diz: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus, quer dizer, ele era muito rigoroso com os outros, que não observavam as tradições rabínicas, ele perseguia a igreja de Deus e a assolava, e diz no versículo 14: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então Paulo, além de ser rigoroso com os outros, ele era rigoroso consigo mesmo. Ele era um observador da lei mosaica, das tradições principalmente judaicas. Mas quando ele foi alcançado pela graça de Deus no caminho de Damasco, a vida dele mudou completamente. De um homem extremamente rigoroso, religioso, filosófico, ele passa a ser uma pessoa que entende a graça de Deus, porque ele foi alcançado pela graça de Deus. Eu acho muito interessante, ele diz aqui que perseguiu a igreja de Deus, e nós temos, às vezes, um certo ranço por povos que perseguem a igreja de Deus, e a gente desejaria muito que Deus os castigasse. Não é verdade? Quando alguém ofende você, ofende sua família, o que é que você quer? Primeira vontade é matar. Você não vai fazer porque tem problemas sérios com a justiça. Mas o que é que tem no seu coração?
E se alguém ataca a sua família, sua vontade é maior ainda de matar, mas você também não vai fazer pelos mesmos motivos. Mas lá no fundo do coração, não é, Marta? No fundo do coração você pensa, Deus podia descer a mão sobre essa pessoa. Eu já ouvi muitas pregações nesse sentido, né? Se quem mexer com o ungido de Deus, Deus vai descer a mão. E a Bíblia diz que Deus pode nem descer a mão, porque às vezes Deus está, de alguma forma, disciplinando o seu povo. Eu falei outro dia aqui que o sofrimento impingido ao povo de Deus nem sempre é ruim aos olhos de Deus. Você sabe, no capítulo 12 de Hebreus, que fala que quando os pais disciplinam seu filho, diz que a disciplina no momento não parece ser de alegria, mas de tristeza, mas depois produz o fruto necessário. Deus faz a mesma coisa. Às vezes Ele nos manda alguma coisa para moldar o nosso caráter, moldar a nossa fé e nos tornar muito mais parecidos com o Filho dele. O objetivo do Evangelho, além de nos salvar, é nos moldar o caráter para ficarmos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus muitas vezes usa o sofrimento para isso. Quando Paulo perseguia a igreja de Deus, eu fico imaginando como é que aqueles crentes em Jerusalém pensavam a respeito dele. Senhor, detém esse fascínio. Senhor, pesa a mão sobre ele. E Deus vai usar de uma coisa muito diferente do que pesar a mão sobre Paulo. O que Deus vai fazer com Paulo? Deus vai fazer com que a sua graça se derrame sobre Paulo. E Paulo, de um homem extremamente rigoroso, rígido, ele se torna um homem doce, um homem gracioso, um homem que mais fala da graça de Deus do que qualquer apóstolo do Senhor. Quando você pega os escritos de Paulo, são 13 cartas, você sempre vai perceber que ele está se referindo de alguma forma à graça de Deus. Então veja como a graça de Deus é transformadora. Nem sempre Deus vai pesar a mão sobre as pessoas que nos perseguem. Muitas vezes Deus vai fazer com que a graça dele derrame-se sobre aquela pessoa vai ser transformada e salva. E quando nós passamos por alguma aflição também, Deus derrama a sua graça sobre nós, para que nós suportemos com galhardia as provações que nos acontecem. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que nem sempre o sofrimento não te foi mandado por Deus. Pode ser mandado por Deus. Eu já ouvi muitas mensagens dizendo, não aceite esse sofrimento, você é filho de Deus. Irmãos, fique sob a vontade de Deus. Se não fosse da vontade de Deus, você não estava passando por isso. Então saiba que Deus muitas vezes nos disciplina. E muitas vezes, e sempre, Ele derrama sobre nós a sua graça. No caso de Paulo, ele era muito rigoroso, já falamos, mas aí um dia ele vai para Damasco, vocês sabem a história, está no capítulo 9 de Atos, e ele vai para perseguir a igreja de Deus que estava em Damasco. Já tinha perseguido em Jerusalém, prendido os irmãos, matado outros, Estevão foi apedrejado, não é? Era um negócio terrível mesmo. Ele perseguiu sem dó a igreja de Deus. E quando ele sai de Jerusalém e vai para Damasco, ele vai com um fim específico de perseguir a igreja de Deus lá. Ele recebe carta de autorização dos sacerdotes de Jerusalém para ir às sinagogas que tem em Damasco, para prender os irmãos, maltratar os irmãos. Mas no caminho de Damasco, ao meio-dia, raia uma luz do céu sobre a vida daquele homem duro, muito culto, muito rico, mas muito duro de coração. Raia uma luz sobre ele, e ele ouve uma voz dos céus que diz amorosamente: Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia diz que quando essa luz raia sobre ele, ele cai e fica cego em razão de um resplendor dessa luz. E de repente ele percebe que está diante de algo muito maior e mais poderoso do que ele. Ele está diante, sabe do que? Da graça de Deus. A Bíblia diz nos Salmos que a graça de Deus é melhor que a vida. E Paulo diz: Senhor, quem és? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Veja só, perseguir a igreja de Deus é perseguir Jesus Cristo. Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se. O Senhor começa dando ordem para ele, porque o Senhor dá ordem. Levante-se, continue sua jornada até Damasco, e lá será dito o que você deve fazer. Lá o Senhor Jesus aparece para Ananias, um crente de lá, e diz: vá à rua chamada direita, e vá na casa de alguém, acho que Simão, e lá você procura por Saulo.
Ele está orando. Quando Ananias ouve essa mensagem, ele fala: Senhor, esse homem é terrível, ele veio aqui para perseguir-nos. E o Senhor diz para ele: esse é um vaso escolhido antes de nascer. Qual era a imagem que se tinha de Saulo? Que era um sujeito que merecia morrer. E o que é que Deus pensava de Saulo? Olha a diferença do que nós pensamos, do que Deus pensa e dos planos de Deus. Deus falou: você está enganado, Ananias. Esse aí é um vaso escolhido antes do seu nascimento. Vá lá, ele está orando. E Ananias vai, e eu morro de inveja de Ananias, porque Ananias batizou Saulo. Eu gostaria muito de ter batizado Saulo. E Ananias batizou Saulo, e Saulo foi o maior de todos os apóstolos. O homem que mais evangelizou, o homem que sistematizou toda a doutrina cristã. Quer dizer, Saulo marcou história enquanto viveu. Por quê? Por causa da graça de Deus. Só por isso, nada mais. Você quer ser uma pessoa que faz a diferença no seu mundo, na sua vida, na sua família, em qualquer lugar onde você estiver? Seja uma pessoa cheia da graça de Deus. Você não precisa ser igual ao mundão, você não precisa ficar dando coice em ninguém, tapa no outro, dizendo comigo é assim, eu faço e aconteço. Diga simplesmente: eu sou cheio da graça de Deus. E viva a graça de Deus. Você vai ver que diferença você vai fazer. Você vai fazer isso. Nesse texto que nós lemos aqui, Saulo, ou Paulo, aqui já é Paulo, né? Ele, quando foi aceito pela igreja de Jerusalém como missionário, a igreja de Jerusalém lhe deu uma incumbência, aí no 2, 9 e 10 de Gálatas, diz: e conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, olha o que ele diz: a graça de Deus que se me havia dado, deram-nos a destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, aos judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Paulo era muito diligente. Então ele recebe da igreja de Jerusalém a incumbência de vá pregar o evangelho junto com Barnabé no meio das nações todas, dos povos gentios, mas não se esqueça dos pobres. Cuide dos pobres. Então, nesse texto aqui que nós lemos em 2 Coríntios 8, Paulo ele tinha por costume o seguinte: Paulo fez 3 viagens missionárias, fundando igrejas, por onde passou ele e os companheiros, primeiro com Barnabé, depois com Silas e Timóteo, e outros companheiros dele, Epáfras e tantos outros. E Paulo fez 3 grandes viagens missionárias, fundando igreja e solidificando aquelas igrejas, doutrinando aquelas igrejas, e quando ele terminava a campanha inteira que ele fazia, então ele voltava para Antioquia e vinha em Jerusalém. E como os apóstolos de Jerusalém deram essa incumbência para ele de cuidar dos pobres, então ele saía exortando as igrejas a darem ofertas para socorrerem os pobres irmãos necessitados da Judéia. Aí ele trazia aquelas ofertas tremendas, imensas, que o pessoal dava. Onde ele passava, em todas as partes do Império Romano, ele voltava trazendo ofertas para os pobres de Jerusalém. Quem eram esses pobres de Jerusalém? Você sabe que a primeira igreja que nasceu do cristianismo é a igreja de Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém é a mãe de todas as igrejas, não a de Roma. A igreja de Jerusalém é mãe de Roma também. A primeira igreja fundada foi a igreja de Jerusalém. Só que os crentes em Jerusalém, em razão da sua fé, vocês lembram que eles venderam tudo que tinha e repartiram uns com os outros? Lembram disso? Sim ou não? Sim. Vocês estavam lá. Os crentes em Jerusalém venderam todos os bens, os que eram ricos, que tinham casas, que tinham imóveis. Eles venderam tudo no início da fé cristã, no início da igreja, venderam tudo que tinham, ficaram sem nada. Aí pegaram todo o dinheiro e repartiram entre si equitativamente. Isso deu no quê? Deu numa pobreza geral no final. Não é verdade? Se você pegar tudo que você tem e repartir com os outros, o que vai acontecer com todo mundo? Imagina que nós todos, a gente vende tudo que a gente tem e reparte uns com os outros. Uns 2, 3 meses a gente vai ficar bem de vida. E depois? Acabou. Foi o que aconteceu na igreja de Jerusalém. E como se isso não bastasse na igreja de Jerusalém, deles terem vendido todos os bens e repartido uns com os outros, em razão da fé cristã, levantou-se uma outra perseguição contra os crentes de Jerusalém, e os judeus expoliaram todos os bens que restaram.
Então os crentes, além de terem vendido tudo e repartido uns com os outros, os judeus tomaram o resto. E eles ficaram numa pobreza absoluta. E Paulo tinha esse cuidado. Toda vez que ele passava pelas igrejas da gentilidade, ele tirava ofertas para levar para aqueles pobres de Jerusalém que não tinham nada e nem tinham mais. Quando o indivíduo é expulso de uma sinagoga judaica, sendo ele judeu, especialmente naquela época, ele ficava proibido de fazer qualquer espécie de negócio, de comércio. Nem um judeu comerciaria com ele, nem um judeu compraria ou venderia nada para ele. Então eles ficavam numa pobreza terrível mesmo. E Paulo então tirava ofertas para levar para aqueles irmãos que foram os iniciadores da igreja cristã. Aí vai acontecer um fato bem interessante aqui, que quando Paulo está voltando dessa viagem missionária, ele está exortando as igrejas a ofertarem. Só que quando ele chegou na região da Macedônia, que era uma igreja que ele tinha fundado, as igrejas da Macedônia eram Filipos, Bereia e Tessalônica, principalmente essas três igrejas. Não tem nenhuma carta à igreja de Bereia, mas nós sabemos pelo livro de Atos que era uma igreja muito interessante. Então, principalmente as igrejas de Filipos e Tessalônica. Só que a região de Filipos e Tessalônica, que ficava na Macedônia, era uma região que se tinha tornado também muito pobre. Porque, além de guerras internas que eles tinham, os romanos, quando assumiram lá, cobraram altos impostos deles, e a região ficou muito, muito pobre. Mas pobre para valer também. E como se isso também não bastasse, esses crentes da região da Macedônia sofreram perseguição de judeus que tinham lá. E os judeus incentivaram as autoridades romanas a perseguir os cristãos. Então eles ficaram muito pobres. Quando Paulo saiu tirando essas ofertas para os pobres da Judéia, ele excluiu dessa oferta as igrejas da Macedônia, porque eles eram muito pobres. Paulo falou, não vou nem pedir ofertas aqui, porque eles são tão pobres quanto os judeus lá da Judéia. Então falou, eu não vou pedir ofertas. Só que esses irmãos, que tinham sido cheios da graça de Deus, ele diz aqui também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Veja só, Paulo não falou em oferta nenhuma naquelas igrejas porque eles eram pobres, eles precisavam sobreviver. Mas aquelas igrejas da Macedônia pediram com roubos a Paulo, nós queremos participar dessa obra. Paulo falou, mas vocês não têm condições, mas nós queremos. Vejam só uma coisa interessante. Quando nós somos movidos pela graça de Deus, não existem barreiras para a gente fazer as coisas. E esses irmãos, na sua profunda pobreza, pediram, imploraram ao apóstolo de participarem da graça de Deus em contribuir com aqueles outros pobres da Judéia. Eu acho interessante uma coisa. Quando nós não temos condições de fazer as coisas, de comprar comida, etc., né? E muitos de nós já passou por isso, de até a comida ficar difícil de comprar, e hoje, possivelmente, muita gente, com essa condição econômica que o Brasil está enfrentando, vai ficar assim. Quando nós temos um dinheirinho, o que é que a gente faz? Vai no mercado, faz uma provisãozinha, né? Esconde aquilo para ninguém chegar. Se chegar alguém em casa, você não oferece nem café, porque senão vai faltar, né? Não é verdade? Se oferecer cafezinho aqui, você pensa, meus filhos, né? E se faltar? E se no mês que vem eu não puder comprar? Então a gente esconde aquilo lá, né? Pedindo a Deus para que a pessoa não peça. Tem alguém que chega em casa e fala, tem um cafezinho para nós? Tem, né? Aí a gente dá, né? Mas quando nós estamos necessitados, eu gosto muito de ver aqueles canais de animais, os leões, né? Caçando, as leoas, né? Leão é bicho que não caça não, só quando é necessário. Quando tem que tomar alguma providência, aí o leão vai lá e resolve. Mas normalmente as leoas ficam caçando. Eles filmaram uma leoa, acho que durante 5 dias. E a leoa estava amamentando, estava com um filhotinho. E ela foi, né, vamos caçar e tal. E aí ela corria atrás dos animais, não pegou. Eles não podem correr até mais do que eles podem, porque senão eles perdem energia total, né? Como ela precisava alimentar, ela sabe dosar
o que ela pode correr. Então não pegou o que ela queria, a caça dela. Aí voltou. E os caras ficam esperando com a câmera lá, né? Filmaram no dia seguinte. A leoa amamentando lá, os leãozinhos chegavam lá, o leãozinho tudo pulava em cima dela para mamar. E ela mãe, né? Mãe é mãe, né? Aí no dia seguinte vai correr atrás dos animais, não pega. E ela, você vai percebendo que ela vai ficando mais magrinha, né? Está amamentando e não come. Terceiro dia, a leoa vai lá, tem uma manada, não sei do que, ela corre atrás e não pega. Bom, ela pegou no quinto dia. E nem foi um animal assim que valesse a pena. Não foi nem um búfalo, né? Foi um animalzinho que eu nem lembro que animal, mas era pequeno. Mas pegou. Eu vou falar uma coisa. Ela pegou aquele bicho com muita raiva. Ela torceu o pescoço, coitado. Caramba. Se alguém se aproximasse daquilo, podia ser o filhote dela. Ela matava. Porque ela só tinha aquilo. E ela estava precisando desesperadamente comer, inclusive para alimentar os filhos. Né? Para alimentar os filhos. Então, quando nós temos alguma necessidade, que você consegue alguma coisinha, você esconde e tal. A igreja, as igrejas da Macedônia, no meio da sua extrema necessidade, eles não esconderam nada. Eles partilharam o que não tinham. Eu fico até emocionado quando leio esse texto, porque, irmãos, imagina só, diz que os crentes da igreja da Macedônia, apesar das intensas tribulações que viveram, eles eram felizes. Mas você sabe de uma coisa? A história da igreja, dessas igrejas da Macedônia, não começou aqui também não. Não começou não. Se você abrir comigo em Filipenses, capítulo 4, veja comigo aí. Filipenses, capítulo 4. Isso aqui é uma das igrejas da Macedônia. Versículos do 15 ao 19, olha o que Paulo diz sobre eles. Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma por causa do Evangelho. 4, a partir do 15, diz: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Era uma igreja muito pobre, mas quando Paulo saiu de lá, foi a única igreja que contribuiu financeiramente para o ministério dele. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. E Paulo diz: não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. E Paulo ora: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, segundo o seu poder em glória por Cristo Jesus. Paulo estava preso em Roma. Quando Paulo saiu de Filipos, foi para Tessalônica. A única igreja que mandou alguma coisa para o sustento de Paulo foi essa igreja pobre de Filipos. Quer dizer, essa obra deles de contribuição, de amor e tal, não começou naquele dia aqui que nós lemos em 2 Coríntios. Quando Paulo foi preso em Roma, eles sabiam que Epafrodito, que era o obreiro da igreja de Colossos, ia para Roma. Eles procuraram Epafrodito e falaram: leva isso aqui para o apóstolo que está preso em Roma. E mandaram mais uma oferta para Paulo que estava. Então, a história dessas igrejas não começou ali. Já começou bem antes. Na outra igreja também, de Tessalônica, primeiro aos Tessalonicenses, veja comigo, que é a outra igreja da Macedônia. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1. Olha que exemplo de fé dessa igreja também. A partir do versículo 2 diz assim: sempre Paulo falando para eles, Paulo, Silas e Timóteo: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Olha o que ele diz: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, que era a Grécia, porque por vós soa a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Grécia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Então, o ministério dessas igrejas
o envolvimento delas com a obra de Deus já começou desde o início. Era uma igreja que se habituou a participar da obra de Deus, a socorrer pessoas necessitadas, apesar das suas necessidades. Muitas tribulações, mas um profundo envolvimento com a obra de Deus. A Bíblia diz que a alegria do Espírito era tão eficaz que a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riquezas de generosidade no meio de dura prova de tribulação. Agora, quando você lê esse texto de 2 Coríntios, qual o segredo dessa igreja ser tão envolvida, apesar de todos os problemas que tinha? Versículos 5 e 6 de 2 Coríntios 8, dizem: não somente fizeram como nós esperávamos, quer dizer, eles foram muito acima e além do que se imaginava que alguém pudesse fazer, mas também assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O que aconteceu com eles? Por que eles eram tão envolvidos com a obra? Porque eles se deram a Deus. Quando o seu coração é inteiramente entregue a Deus, a sua vida é completamente diferente. Quando você entrega o seu coração, por isso que a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. É do coração que procedem todas as coisas. Quando o nosso coração é de Deus, as nossas ações são de Deus. Eu lembro de um hino do Osés de Paulo, que diz assim: o amor é tudo. Não vou cantar não, tá? O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Só conhece a vida quem ama. Se você vive procurando ser amado, esqueça disso. Você não vai ser amado. Você será amado ou amada quando você aprender a amar. O amor é sempre um bumerangue. Você ama e recebe de volta. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou e nós o amamos. O amor é assim. Você quer ser amado? Ame. Não espere ser amado ou amado. Ame. Faça como essa igreja, essas igrejas da Macedônia. Sim, eles não olharam para a necessidade deles. Eles olharam para a carência dos outros. Eu posso ajudar. E ajudaram. E amaram. Mas eles se entregaram a Deus. Então, o segredo, em primeiro lugar, é se entregar a Deus. Esses crentes da igreja da Macedônia, das igrejas da Macedônia, eram muito felizes, apesar das tribulações e essa pobreza imensa na qual eles viviam. Superabundou, diz o texto, em generosidade. Você sabe, quando a pessoa se entrega a Deus, entrega o seu coração a Deus, ele não olha assim egoisticamente para ele. Até porque o amor de Deus não é egoísta, não é? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu filho. Deu o que era mais precioso. Deu o seu filho. Então, o amor é essa capacidade de se dar. Quando você pode se dar, você está amando. Quando você não se dá, não existe amor no seu coração. Quando o seu amor depende de troca, né? Tem aquela música do rei. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu o nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, enfim. E para começar, só vou gostar de quem gosta de mim. Isso é tudo menos amor, né? Essa reciprocidade, só te amo se você me ama, isso não é amor. Porque o amor não requer nada para amar. O amor ama porque ama. O amor é como Deus nos ama. O que Deus viu em nós para nos amar? A Bíblia diz que a gente foi chamado pelo seu propósito e graça. Não pelos nossos méritos. Amor é isso. Se você olhar para dentro de você, se você pegar a Bíblia e ler, você vai perceber que você é uma pessoa que não agrada a Deus e nada que faz. No entanto, Deus te amou. Isso é amor. Porque você não merece. Eu não mereço. Ninguém merece. Isso é amor. Se eu merecesse, não seria amor. Seria uma troca. Lá, Paulo falando no capítulo 4
4 de Romanos, ele diz: se alguém recebe alguma coisa em razão do seu trabalho, isso é salário. Agora, se você não faz nada e recebe, isso é graça. E o que você fez para receber a graça de Deus? Se você fez alguma coisa, nem graça seria, né? Poderia até ser muito barato, mas não graça, né? Essas igrejas da Macedônia, elas tinham esse envolvimento com Deus, por isso fizeram as coisas. E para a gente ir concluindo aqui, tem uma outra coisa que Paulo fala aqui nesse texto, que é o querer e o fazer. Ele fala: vocês fizeram por causa do querer. Eu sempre digo o seguinte: o ser humano só faz o que quer. Às vezes eu tenho até uma certa dificuldade de incentivar certos irmãos a virem para a igreja. Eu sempre me pergunto: ele quer vir para a igreja? Se a pessoa não quer, não adianta insistir. Diz que quando um não quer, dois não brigam. Não é verdade? Por que as igrejas da Macedônia fizeram o que fizeram? Porque, em primeiro lugar, eles quiseram fazer. Em segundo lugar, efetivaram o querer. Que também não basta querer. É necessário que você queira e realize. Então, o ser humano só faz o que quer. E tudo que o ser humano faz é motivado. Não tem nenhuma ação que você faça que não seja motivada. Sempre vai ter um motivo. Às vezes você não sabe o motivo. Às vezes o motivo que é oculto. Às vezes é bem anterior a isso que você faz. Mas em razão de alguma coisa, de algum evento no seu coração, você toma certas atitudes. Então, todas as atitudes do ser humano, atitudes de fazer, de não fazer, que não seja uma reação, mas seja uma ação, é motivada. Todas as ações são motivadas. Por que que os crentes da Macedônia deram essa prova de abundante graça de Deus para outras igrejas que eram carentes? Porque entregaram seu coração ao Senhor. Qual era a motivação deles? Era Deus. Aí a Bíblia diz: também vocês quiseram fazer. E porque quiseram, e também efetivaram. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você olha para você, o que você quer? Se Deus estivesse aqui, e Deus está aqui, amém? Não sou eu. Deus está no nosso meio. Se eu perguntasse para você, aqui e agora, o que você quer? Ou o que você me pede? Você sabe o que pedir para Deus? Não vem na resposta de Salomão, não, tá? Salomão foi Salomão. Eu sou Paulo, você é você. Responde com sinceridade para você. Se Deus perguntasse para você o que você quer, você sabe o que você quer? Aí a Bíblia diz: pedis e não alcançais, porque pedis mal. O que é pedir mal? Pedir sem saber o que. Aí você finda recebendo alguma coisa de Deus e gastando com coisas que não têm valor. A Bíblia diz: pedis e não recebeis. Por que nós pedimos e não recebemos? Porque pedimos mal. Pedir mal é não saber o que pedir. Fala a verdade. Eu fiz essa pergunta aqui agora. Se Deus perguntasse o que você quer nesse momento, o que você me pede, quantos de vocês saberiam efetivamente o que pedir? Levante sua mão. Viu? Só 4 pessoas de uma mesma família estão pedindo a mesma coisa. Sei lá se é. Mas olha, irmãos, como isso é importante. A Bíblia diz aqui dessa igreja, das igrejas da Macedônia, que eles realizaram porque eles quiseram, eles sabiam o que fazer. Eles sabiam que podiam confiar em Deus. Aí fizeram efetivamente. Da muita pobreza deles, eles tiraram uma generosidade riquíssima e abençoaram outras igrejas mais pobres. Eles conseguiram sentir, dentro da sua necessidade, a necessidade dos outros. Em vez de terem ficado egoístas, como aquela leoa que eu falei, porque
porque não conseguia caçar, e quando caçou, ali defendia a caça de qualquer jeito, em vez de ficar egoísta, eles aprenderam com a necessidade que pode cuidar da necessidade dos outros, que podem ser instrumentos de Deus para abençoar os outros. Nós estamos chegando no final do ano, né? Lembram? Quando a gente começou o ano aqui? E a gente está em novembro. Hoje é dia 15 de novembro. Hoje comemora-se o quê? Tem certeza? 15 de novembro de 1800? Hã? E foi o que isso? Ou foi um golpe militar? Não é o nosso assunto. Mas fica aqui as nuances históricas. Para uns, a proclamação da República, para outros, um golpe militar, o primeiro golpe militar da história do Brasil, política do Brasil. Bom, 15 de novembro é hoje. Daqui uns dias a gente está aqui no nosso culto de final de ano. Vou estar batizando as crianças que estou dando curso para elas de catecúmenos, crianças admiráveis, crianças que sabem a palavra de Deus e que sabem falar, conversar. Muito interessante. Estou aprendendo muito com essas crianças. Nós vamos terminar o ano e nós temos pessoas necessitadas, tanto aqui como no Brasil. Vocês viram o que aconteceu na França, não é? Vocês viram o que aconteceu em Mariana, né? Quantas pessoas, assim, em razão de catástrofes, estão sofrendo, estão necessitadas? Quem já orou pelo pessoal de Mariana? Fica a minha exortação. Vamos todos orar por aquelas famílias que perderam tudo, e entes queridos principalmente. Amém? E se a gente puder contribuir, vamos fazer como as igrejas da Macedônia. Ah, mas eles não são crentes, mas são pessoas. Jesus morreu por pessoas. Quantas pessoas podem ser salvas lá? E na França? Vamos pelo menos orar, né? Já que a situação lá é muito mais grave. Por essas pessoas que perderam seus entes, pessoas que estão feridas, né? É um horror. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo derramou sua graça sobre nós para que efetivamente a gente faça o que Ele faria se estivesse no nosso lugar. Muitas pessoas não são alcançadas nem pela mensagem do Evangelho e nem pela nossa generosidade, porque nós deixamos de fazer o que Jesus faria em nosso lugar. Mas eu quero que você se ponha no lugar de Jesus e pergunte se Jesus faria, diria, pensaria o que você faz nesse momento, ou nos momentos da sua vida. Eu quero que você fique muito envergonhado ou envergonhada se quando você estiver praticando uma coisa, falando coisas, e você perguntar, Jesus faria isso que eu estou fazendo? E você falar, Ele não faria, Ele jamais faria isso. Peça perdão a Ele e viva uma vida cristã adequada. Quando você vir pessoas necessitadas, não importa a religião delas, mas principalmente os domésticos da fé. Quando você vir alguma pessoa necessitada, cuide dela como as igrejas da Macedônia cuidou. E não importa se você tem recursos suficientes ou não, o Senhor supre. Se você for generoso ou generosa, objeto da graça de Deus, transmissor da graça de Deus, Deus vai fazer com que você seja muito abundante no que você tem. Se você se torna um dispenseiro de Deus, Deus enche a sua dispensa. Mas não deixe de cuidar, sabendo que pode cuidar. Quando você passar com o seu carrão, nesses semáforos da vida, tem um rapazinho aqui, eu sempre desço por aqui, né, para cruzar ali a Atlântica. O pessoal fala, quer dinheiro para pegar droga. Eu não sei, pode ser que seja. Eu não sei. Mas o fato é que ele assume uma posição assim. Ele fica ali parado no meio dos carros. Ele faz assim. Eu nunca vi ninguém abrir o vidro para dar um dinheiro para ele. Nem eu. Eu não devo, porque eu não ando com dinheiro, irmãos. Eu não ando com dinheiro por dois motivos. Primeiro, porque eu não tenho.
em segundo lugar, porque eu não tenho mesmo. Se eu tivesse, eu dava. Eu dava mesmo. Eu dava. Uma vez eu esqueci R$200 no meu bolso, eu só tinha aquele dinheiro, só tinha 200. Não quero me gloriar não, tá? Só vou contar o testemunho. Eu pus R$200 no bolso e esqueci. Aí eu encontrei uma pessoa necessitada, eu sabia que a pessoa estava necessitada, enfiei a mão no bolso, dei os 200 e fiquei sem nada. Como é que eu faço um negócio desse? Mas estou vivo. Deus supriu. Vamos cuidar, irmãos. Vamos fazer com que a graça de Deus seja fluente nas nossas vidas e que a nossa vida seja frutífera na transmissão da graça de Deus para todas as pessoas que nos cercam. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não, mas é um dom de Deus. Jesus deu a sua vida por nós. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, isso é amor, isso é graça. E se você foi atingido pela graça de Deus, ame, distribua a graça. Eu não sei se aqui todos são crentes, já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, mas eu quero dizer para você, que está conosco hoje aqui, o Senhor Jesus Cristo morreu por você. E graciosamente Ele te salva. Ele não quer nada de você. Ele só pede o teu coração. Se o Espírito Santo fala ao teu coração, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Essa é a coisa mais sublime que você pode fazer, mais inteligente. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Amém? Não sei, vou perguntar. Há aqui alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levanta sua mão que eu quero orar por você. Como eu sempre falo, eu não insisto com essas coisas. Se Deus falou, amém. Se Deus não falou, que te dê uma outra oportunidade. Amém? Vamos todos ficar em pé? Vamos orar. Deus, nosso Pai, te agradecemos e louvamos pela mensagem da tua palavra, por esses conselhos e essas orientações, esses mandamentos tão importantes que o Senhor nos dá através da tua santa palavra, a Bíblia Sagrada, Senhor. Que nós todos sejamos usados por ti, Senhor, para transmitir a todas as pessoas, ao mundo inteiro, essa graça tão sublime que o Senhor nos concede. Peço que somente sobre cada uma das pessoas presentes e que tua graça, o teu amor se derrame sobre cada coração e todos possam entregar sua vida a ti conforme a tua vontade, Senhor. Nos despeças na tua paz, nos dê uma semana muito abençoada e continues falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, porque oramos agradecidos. Amém.